Então, o apóstolo ele se contradiz porque ele mesmo começou puxando o assunto de que a festa tem a sua origem cristã, e quando eu aponto que ela tem a origem cristã, o senhor citou aí solstício de inverno, Saturnália, e também tem a festa do nascimento do sol. Nesse contexto aqui, homens da igreja, bispos da igreja, como o Papa Júlio I, o próprio Francisco de Assis, você pode dar um Google nisso e pesquisar, o Martinho Lutero, o Nicolau, né, o Nicolau que depois fica conhecido como o Papai Noel, ele era um bispo também da igreja. Então, quando eu digo que essas festas têm a sua origem pagã, solstício, Saturnália, a festa do sol, só que esses homens, e tudo vem da questão da igreja ortodoxa romana, eles foram pontuando e adicionando essas questões para trazer aquilo que o apóstolo citou inicialmente. O que acontecia? Muita gente se aproximava da fé, muita gente se aproximava isso é a história da igreja cristã, só que essas festas, elas tiravam o foco daqueles cristãos que estavam indo ali. Então, é por isso que foi cravado o 25, por isso que o Lutero faz a questão da árvore. Então, assim, a gente percebe que apontar e dizer que o Natal tem a sua origem na festa pagã está muito longe daquilo que historicamente e biblicamente a gente conhece como o nascimento do Filho de Deus, entende? Então, se a gente for caminhar por esse lado, pastores, de demonizar, porque isso da questão de demonizar o Natal é algo novo, é algo recente, porque a gente vai buscar na história, você percebe que o Natal era aceito até um certo ponto, né? Depois houveram algumas reformas e isso foi mudado. Então, assim, o que eu estou defendendo aqui, e eu vou mais uma vez deixar bem claro, é que dizer o cristão pode comemorar o Natal, e aí nós dizermos que não pode, a gente está dizendo, não, você não pode celebrar o nascimento do Filho de Deus, daquele que você crê como seu Salvador. Então, eu não estou dizendo que o cristão deve celebrar o Papai Noel, celebrar as festas, essas festas pagãs, porque ninguém, e eu creio que aqui nós somos adultos e maduros para entender isso, ninguém senta em casa e aí em um momento de família, porque é esse momento, né, que a família se une e tal, e aí fala, gente, então vamos celebrar agora o solstício de inverno. Não. Pessoal, nós estamos aqui reunidos e eu tenho essa oportunidade hoje por ser um cristão na minha família, e minha família tem apenas agora o meu sobrinho que veio depois de mim para a fé. Eu tenho a oportunidade de sentar e falar, gente, então, eles me chamam, Adriano, vamos fazer uma oração. Estão bebendo, estão ouvindo o pagode deles e tal, e a gente está ali naquele ambiente com eles, porque é minha família. Eles falam, vamos fazer uma oração. Agora, Adriano, você pode falar alguma coisa? E aí eu tenho a oportunidade de falar, gente, vocês sabem que quando Jesus ele vem ao mundo, ele nasce, não houve casas para que ele pudesse entrar, ou para que José e Maria entrassem para ter. Então, será que não tem sido assim? Então, a gente usa esse ponto exato para trazer à consciência das pessoas o real sentido do que é o Natal, entende? Então, dizer que a gente deve expurgar esta data porque é pecado, a gente não tem um texto. E outra coisa, culturalmente, como eu disse, se a gente celebra o casamento da forma que algumas práticas, como entrar com um buquê de flor, isso não tinha na cultura judaica. O aniversário, né, o aniversário de comemorar, de ter bolo, essas coisas, a gente sabe que isso não tem origem na cultura judaica. Então, se dizer que o Natal não pode ser comemorado pelo cristão, então a gente vai ter que deixar de praticar outras comemorações também que nós herdamos de culturas que não eram cristãs também. Perfeito. Então, pastor Adriano, podemos e devemos celebrar o Natal e oportunizar nessa data, oportunizarmos essa data para pregarmos Jesus. Sim, né? E nós devemos pregar o tempo todo, Fábio. Não apenas no Natal, igual o senhor me perguntou no bloco anterior. Mas e por que não usamos outras datas? Devemos usar. Só que é o que nós estamos dizendo. Está todo mundo mobilizado para falar sobre o Natal. E tá todo mundo mais quebrantado. Exatamente. Também, né? Esse período é um tempo de reflexão, de você refletir sobre a vida e falar, cara, o ano acabou, chegou mais um Natal, e o que eu tenho feito da minha vida? Então eu creio que a gente não deve deixar passar essa oportunidade trazendo o real sentido, não falando de Papai Noel, de
enfim, tudo que tem se feito através do comércio. Perfeito, apóstolo Heleno Bezerra. Quantos minutos? 5 minutos. Por que o crente não deveria celebrar o Natal? Bom, duas coisas aqui. Pastor Adriano disse que eu me contradisse, não entendi onde foi minha contradição. Tá gravado, mas, é só voltar. Mas não lembro de nenhuma contradição, senão de que o Natal nunca foi uma festa de origem cristã. Fato. Não sei o que eu disse que pode ser contradito, mas nunca foi. Ele disse que o senhor tinha falado no início, antes da sua segunda fala, que o Natal era de origem cristã. A primeira fala sua. Nunca foi de origem cristã. Não. O Natal não. Eu disse desde o início que ele foi ressignificado, ele foi feito uma releitura. Claro. Não sei o que vocês entenderam ou ele entendeu, mas eu disse que foi ressignificação. Ressignificação de festas pagãs. Ressignificação de tudo aquilo que já foi citado aqui, do solstício de Natal, das Saturnálias, das festas ao Deus Sol, que vem desde a Babilônia, com Semíramis e Nimrod. Então, tudo isso é uma questão que chamamos de cultural. Tudo que é cultural vem de culto. Tudo aquilo que eu estabeleço como padrão da minha vida, de seguimento, isto é, de seguir, de obedecer, se torna um culto. Então, nós fazemos o que chamamos culto de Natal, nas nossas igrejas evangélicas, nós temos, e eu acho interessante que eu congreguei numa igreja, e lá tem até o Papai Noel de enfeite na igreja. Quer dizer, todos nós sabemos a origem de Santa Claus ou Nicolau, Papai Noel, né, que foi o bispo de, acho que Mizra, na antiga Turquia, na atual Turquia, antes era um homem de bons feitos, um padre, por assim dizer, de bons feitos, que se tornou conhecido por causa desses feitos, e mais tarde a própria Igreja Católica o canonizou como santo. Então, se eu ponho o Papai Noel, eu também poderia pôr Santa Maria, eu poderia pôr São José, eu poderia pôr São Paulo, eu poderia pôr São Pedro. Então, quando eu disse anteriormente que as festas de chamado Natal, elas nunca conseguiram se sustentar numa visão genuinamente cristã, desde o início ela foi readaptada e ela não conseguiu se sustentar, pastor Adriano também fala que ela foi aceita desde o início. Não, ela não foi. No início do surgimento do Natal, da chamada festa, celebração do Natal, houve uma relutância muito grande, muito grande. Mais tarde nós tivemos novas relutâncias, quando no período de Lutero, que foi quem defendeu a questão do Natal, da árvore de Natal, nós tivemos enorme relutância de parte da igreja. Porém, não foi Martinho Lutero quem instituiu o Natal. Ele apenas deu algumas outras colorações para a festa do Natal. E aí se torna o que nós vivemos hoje, essa festa que o Cristo não encontra lugar, que nós temos uma origem totalmente estranha. E aí eu volto à pergunta que nunca me permite calar. Se hoje uma igreja cristã evangélica celebra a festa, por exemplo, de tabernáculos, ela é chamada de judaizante, inclusive pelos próprios evangélicos de contramão. Esses evangélicos, por quê? Porque não aceitam nem a ressignificação da festa dos tabernáculos. E para mim a festa dos tabernáculos é a melhor festa do Natal. É a melhor festa de nascimento, porque para mim, segundo... Eu não vou trazer aqui aquela história dos sacerdotes, que o turno de Abias, de João Batista, que Zacarias, que... Senão eu vou perder meu tempo aqui. Mas que Jesus veio na festa dos tabernáculos e tabernaculou. O verbo se fez carne e ocupou um tabernáculo humano, um corpo. Então, na festa... Por que na festa do tabernáculos nós não ressignificamos e trazemos como o verdadeiro Natal? Porque isso não é interessante.
porque é todo um contexto e um conceito em cima disso, não é interessante nem para os evangélicos. Então eu permito-me andar neste engano do Natal que nós temos aí, para poder sustentar e eu agradar aos gregos e os troianos. Foi isso que o nosso amigo Constantino fez.